Amados, eu convido você a abrir a Bíblia. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 1 ao 8. Diz assim a palavra de Deus, queridos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Pai bondoso, mais uma vez nós nos rendemos aos pés de Cristo Jesus, pedindo a tua graça, a tua misericórdia, para que a tua palavra venha falar ao nosso coração. Que a nossa mente, o nosso coração esteja manso, humilde para ouvir a tua palavra. Que o teu Espírito Santo, que inspirou o apóstolo Paulo a escrever verdades como essa, esse mesmo Espírito maravilhoso fale ao nosso coração, dando-nos o fortalecimento, o crescimento que tanto precisamos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, domingo passado foi o último domingo do mês do ano de 2024. Eu trouxe uma meditação, uma pregação, do versículo 13 ao versículo 17. Deus trabalhou no meu coração de tal maneira, porque como ainda estávamos falando a respeito da comemoração do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, esse texto aqui, o versículo 13, vai falar que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, trabalhamos um pouco essa questão. Hoje eu quero pensar um pouco com os irmãos, são ali 20 horas, fique tranquilo que você não vai ficar aqui até as 9 horas, tá bom? Mas com certeza não serão 10 minutos. Queridos, queria que a gente estivesse pensando um pouco a respeito de uma igreja que crescia apesar das circunstâncias difíceis. A igreja que residia na cidade de Colosso era exatamente isso. Uma igreja que crescia apesar da situação difícil que essa igreja ela estava vivendo. Que situação difícil era essa? Você vai ver que era uma igreja que enfrentava problemas na sociedade da cidade de Colossos, problemas morais, né? Não da igreja, mas a cidade, né? Enfrentavam problemas especialmente da perseguição contra os cristãos, e mesmo assim é uma igreja que cresceu. Uma igreja que cresceu numericamente, uma igreja que cresceu espiritualmente falando, uma igreja que cresceu no conhecimento da palavra de Deus por Epáfras, que foi o seu pastor aqui. Então, queridos, nesse primeiro momento aqui que o texto fala para nós, uma igreja que crescia apesar das circunstâncias difíceis. Primeira coisa que eu quero destacar aqui é que Paulo está falando sobre quem é. Porque Paulo ele não conhecia pessoalmente esses irmãos aqui. Paulo ele nunca esteve na cidade de Colossos, nessa igreja. Então Paulo, quando ele, lá na cadeia, Paulo estava preso por causa de Cristo, né? Quando Epáfras, que era a pessoa, o líder, o pastor da igreja de Colossos, quando ele vai visitar o apóstolo Paulo, Epáfras foi um discípulo do apóstolo Paulo, se converteu pelo ministério do apóstolo Paulo, e aqui
Paulo escreve então esta carta que o próprio Epáfras depois leva para a igreja, para ler para a igreja e para outras igrejas adjacentes ali. Então Paulo começa a dizer exatamente o seguinte, primeira lição nessa situação: Paulo é um enviado de Cristo Jesus. O que isso tem a ver, queridos? Paulo está falando da sua autoridade, que ela não procedia de títulos conquistados, porque o texto diz assim, olha, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Agora, Paulo, antes de se converter a Cristo Jesus, antes de ele ter Cristo Jesus na sua vida, Paulo ele fala que ele era um fariseu. Como fariseu, ele era um homem muito dotado de conhecimento e que ele foi ensinado aos pés de quem? De Gamaliel, que era um homem de profunda importância no Novo Testamento, no livro de Atos. Era um ancião, era um mestre, e Paulo foi educado aos pés desse homem Gamaliel. Só que o apóstolo Paulo aqui, quando ele fala assim, olha, eu sou enviado de Cristo Jesus, falando da sua autoridade, que ela não procedia de títulos conquistados aos pés de Gamaliel, na cidade de Jerusalém. Sua autoridade não decorria de seu vasto conhecimento, nem mesmo de sua larga experiência como missionário nas províncias da Ásia, Acaia e Macedônia. A palavra apostólica, querido, significa, e você sabe muito bem isso aí, né? Aquele que é enviado. Então a palavra apóstolos significa exatamente isso, aquele que é enviado. O próprio Jesus Cristo apareceu para Paulo no caminho de Damasco e o convocou para esta sublime missão. Aonde que você vê isso? Em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 15, você vai ler o seguinte: Jesus Cristo falando para Ananias, para falar para Paulo. Este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Paulo não escolheu o apostolado, queridos. Ele foi escolhido. Russell Shedd, que já faleceu há alguns anos, ele diz o seguinte, que apóstolo é um mensageiro, um agente autorizado com os direitos de um procurador. Um homem enviado é equivalente àquele que o enviou. Então, Paulo, na verdade, para trazer algumas instruções para a igreja dos Colossenses, Paulo está dizendo isso, olha, primeiro eu quero dizer para vocês que eu não caí de paraquedas. Eu fui escolhido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Quando eu estava indo lá para Damasco, para prender os cristãos, né, que eu não entendia nada disso, eu achava que eu estava profundamente correto. Foi quando Jesus Cristo me alertou e trabalhou na minha vida e disse o seguinte: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Agora, nessa experiência profunda que Paulo teve com Jesus Cristo, ele está dizendo isso, olha, eu não fui escolhido por homem algum. Não foi meus colegas apostólicos que me convidaram e que me disseram para, olha, vem cá para o nosso lado e etc, para ser apóstolo. Não, de forma alguma. Paulo, ele está aqui também, ao dizer isso, está se defendendo dos falsos apóstolos, que Paulo condena várias vezes nas suas cartas, ensinando às igrejas. Os falsos apóstolos são homens que agem por conta própria, sem essa autorização. Aqueles que hoje, queridos, se auto-intitulam apóstolos, estão agindo em desacordo com o ensino das Escrituras. É só eles que não querem entender isso. É só os apóstolos que dizem que são apóstolos hoje que não querem entender isso. Porque muitos deles, infelizmente, abusam da boa-fé das pessoas. Não existe apóstolo mais, biblicamente falando, meu querido. Como também não existe profeta mais, biblicamente falando, como no Antigo Testamento. A Bíblia é clara sobre essa questão. Mas tem muito crente, mas tem muitas pessoas
que não conhece as Escrituras e crê piamente que existe profeta como do Antigo Testamento e que existe apóstolo como do Novo Testamento. Agora a Bíblia fala outra coisa. É por isso que nós insistimos o tempo todo, meu irmão. Além de ler as Escrituras, estude. Peça a Deus para que Ele te dê entendimento, mas o entendimento que venha de Deus. Não entendimento teológico, mas o entendimento espiritual. Primeiro, para alimentar a sua alma. Segundo, para que quando você servir a Deus, você sirva com consistência, com seriedade. Agora, Paulo está dizendo para essa igreja: não temos hoje mais apóstolos como aqueles do Novo Testamento, queridos. Hoje, Deus não revela mais mensagens novas para a igreja. Hoje temos a palavra de Deus. E ela está completa. Ela é inerrante. Ela é infalível. Ela é suficiente, queridos. Não tem que revelar mais nada. Ah, eu sonhei. Amém. Fica com seu sonho, meu querido. É o que a Bíblia nos ensina. O sonho foi edificante para você? Amém. Mas não use do seu sonho para dizer que Deus te revelou algo novo, porque não tem algo novo. O que está nas Escrituras de Gênesis, Apocalipse, fechou. O próprio Jesus Cristo diz o quê? Que aquele que tirar um tio, um i, ou acrescentar, Deus vai fazer isso quando Ele voltar na vida da pessoa. É muito clara essa questão. Então, Paulo, ao escrever a carta aos Colossenses, está trazendo isso para a vida dos Colossenses e para a nossa vida hoje, dia 5 de janeiro de 2025. Paulo trabalha em sintonia com Deus, queridos. Diz o texto aqui. Paulo é apóstolo por vontade de quem? De Deus. Paulo imaginava ser apóstolo, queridos. Paulo não imaginava nem ser crente em Jesus, queridos. Ele achava que ele era o homem, a última bolacha do pacote como fariseu. Aí quando ele vai lá prender os cristãos, Deus dá um paraquiteto nele. E Deus transforma totalmente a vida desse homem. Deus literalmente transtorna o coração da vida desse homem. Ao ponto de ele ficar 3 dias sem comer nada, sem beber nada, e ficou literalmente cego. Nesse período, Deus está trabalhando na vida desse homem. Aí quando chega Ananias impõe as mãos sobre Saulo. E diz para ele: olha, Saulo, Deus me enviou aqui para que você recupere a vista. E logo depois o texto vai dizer que ele foi batizado. Como que ele foi batizado? Eu não vou entrar nesse mérito porque a Bíblia não fala. Se foi por imersão, se foi por aspersão, a Bíblia não fala. A Bíblia diz que ele foi batizado, ponto. Queridos, é esse Paulo que trabalha em sintonia com Deus, por vontade de Deus. William Hendricks diz o seguinte, que Paulo alcançou o seu apostolado não por aspiração, nem por usurpação, tampouco por nomeação da parte de homens, mas por divina vocação. Queridos, muitos falsos obreiros se levantavam e arrogavam para si o título de apóstolo, pervertendo assim a sã doutrina e desencaminhando as ovelhas de Cristo. Paulo estava tão preocupado com isso, que lá em Atos capítulo 20, versículo 29 e versículo 30, Paulo manda chamar os presbíteros de Éfeso, da igreja de Éfeso, da cidade, para orientá-los. Paulo vai dizer o seguinte: olha, eu vou embora, mas eu tenho certeza de que quando eu for embora, vão vir lobos devoradores para tentar destruí-los. Claro que Paulo está falando no sentido espiritual, de falsos mestres, de falsos profetas, de falsos apóstolos nos dias do próprio apóstolo Paulo. Então ele chama os presbíteros de Éfeso lá em Mileto para falar sobre isso, para orientá-los. O ofício de
de apóstolo, queridos, não é algo que se ganha por mérito ou se conquista, mas algo que recebe de Deus. Não se assume, é algo de que se é investido. É o que Deus fez com o apóstolo Paulo. Então, amados, a primeira lição é que Paulo é enviado em Cristo Jesus. A segunda lição é que Paulo trabalha em sintonia com Deus. E a terceira lição é que Paulo trabalha em sintonia com os irmãos. Ainda você ver isso no primeiro versículo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e quem? E o irmão Timóteo. Paulo nunca esteve sozinho, queridos, trabalhando, servindo a Deus. O tempo todo ele teve pessoas ao seu lado. Se você ler os sinais da carta aos Coríntios, da carta aos Romanos, você vai ver como Paulo menciona várias pessoas, vários nomes, ele faz questão de mencionar nomes. Pessoas que cooperaram no seu ministério apostólico. Ele agradece a Deus e agradece a essas pessoas por terem se afadigado junto com ele, pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Então, Paulo, além de trabalhar em sintonia com Deus, ele trabalhava em sintonia com os irmãos, e Timóteo aqui está junto com ele. Ele sempre foi acompanhado por colaboradores, queridos, e Timóteo é um deles. Timóteo é cooperador de Paulo e está junto dele quando esta carta é remetida à igreja de Colossos. Embora Paulo fosse o único escritor da carta, ele faz questão de citar Timóteo como um irmão que participa dos seus mesmos propósitos de pregar o Evangelho de Cristo. E é importante, queridos, ressaltar que Timóteo, ele não é citado como pregador aqui, ou como mestre, ou como teólogo, ou como administrador, mas ele é citado como quem? Como irmão em Cristo Jesus. Lá na frente depois, é que Paulo vai escrever a primeira carta a Timóteo e a segunda carta para pastoreá-lo, para orientá-lo. Meu querido Timóteo, é assim que você deve pastorear a igreja de Deus. É dessa forma. Agora, somente nas cartas aos Romanos e aos Efésios é que Paulo se coloca sozinho diante da igreja. Em todas as demais cartas, ele anuncia pelo menos mais de um irmão ao seu lado. Quem era Timóteo, queridos? Você sabe quem era Timóteo? Sabe, com certeza. A Bíblia fala que ele era jovem. É bom você entender a qualidade de jovem. O que era jovem nos dias do apóstolo Paulo? Tem irmãos aqui que têm 40 anos, 40 e poucos anos. Há irmãos hoje que acham que está ficando velho, com 40 e poucos anos. Cada caso é um caso, né? Eu estou com 67 anos, não me sinto jovem, queridos, pode ter certeza disso. Até me chamam para jogar bola que eu vou. Mas não é nesse sentido físico. No sentido de vigor espiritual, queridos. Timóteo tinha mais ou menos isso, talvez 35, 40 anos. Ele era um jovem para o apóstolo Paulo. Agora, ele era um jovem tímido, era um jovem que tinha alguns problemas de saúde. Ele tinha nasceu em Listra e era filho de pai grego e de mãe judia. Ele aprendeu as sagradas letras desde a infância por intermédio de sua mãe Eunice e de sua avó Lloyd. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele conheceu a Paulo na sua primeira viagem missionária, quando o apóstolo Paulo ganhou Timóteo para Jesus Cristo. Dali por diante, Paulo começa a ser o quê? O mestre de Timóteo. Em outras palavras, começa a ser o seu mentor, que é uma expressão que se usa muito isso. Paulo começa a ser o seu discipulador. Paulo viu em Timóteo uma capacidade muito grande para pastorear a igreja de Cristo Jesus, mesmo nos dias difíceis. Na sua primeira carta, Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, não se envergonhe do encarcerado que sou eu.
não fique com vergonha, mas sofre como verdadeiro servo de Deus. Timóteo, nenhum soldado de Cristo se envolve com os negócios desta vida, porque o seu desejo é satisfazer aquele que o arregimentou, Jesus Cristo. Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, mas eu guardei a fé. Olha para isso, Timóteo. Então ele está dizendo isso aqui tudo para esta igreja dos Colossenses, para que a igreja entenda quem é o apóstolo Paulo, o porquê que ele está dizendo tudo isso. Para que a igreja receba esta carta com esta visão que ele é um homem de Deus e que ele queria servir a Deus e servir a igreja. Na segunda viagem missionária de Paulo, Timóteo já tinha bom testemunho na cidade de Listra e nas cidades vizinhas. A partir daí, esse jovem passou a acompanhar o apóstolo Paulo em suas viagens e tornou-se seu cooperador, o seu discípulo. Paulo menciona Timóteo, queridos, em outras cartas do Novo Testamento, várias cartas aqui. Paulo, depois de fazer a sua apresentação, Paulo ele vai aqui trazer algumas verdades para a igreja. É o que eu vou estar encerrando aqui com esse quarta lição. A quarta lição é: sempre Paulo ora por eles e dá graças. É o que diz aqui o versículo de número 3. Paulo vai estar dizendo isso, olha lá. Damos sempre graças a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Em outras palavras, Paulo está fazendo o que com a igreja? Ele está falando o seguinte: olha, ele enaltece a fé e o amor dos colossenses, com o fim de encorajá-los à perseverança com mais entusiasmo e constância. Lembra o tema que eu coloquei aqui para a gente conversar e estar participando, compartilhando isso? Uma igreja que crescia apesar das circunstâncias difíceis. Então Paulo está dizendo: olha, eu agradeço a Deus desde quando eu vi a fé de vocês, desde quando eu vi o amor que vocês têm para com Deus e para com todos os santos. Quem são os santos aqui? A própria igreja. Os irmãos em Cristo Jesus. Por que santos? Porque foram separados, tirados do mundo por Jesus Cristo, para viver no mundo, mas separados para servir a Deus e proclamar o reino de Deus. Você é um santo, queridos. Você é uma santa, minha irmã. Pode ter certeza disso, biblicamente falando. Mas você não tem uma auréola na cabeça, pode ter certeza disso. Mas você é uma mulher de Deus. Você é um homem de Deus. Você é um jovem que pertence a Deus. Por isso que você é santo. Você foi tirado do mundo, mas vive no mundo, não como o mundo vive, mas de acordo com como a palavra de Deus nos ensina. Então o apóstolo Paulo, ele está enaltecendo a fé e o amor desses irmãos aqui dos Colossenses. Paulo não os conhecia pessoalmente, uma vez que nunca esteve na cidade. Foi Epáfras quem pregou o evangelho e ali trouxe notícias da igreja até Paulo, lá em Roma. Paulo não orava somente pelos que conhecia, queridos. Paulo não conhecia essa igreja, mas ele acredita na palavra de Epáfras, quando Epáfras traz algumas realidades para o apóstolo Paulo. E Paulo diz: olha, eu agradeço a Deus pela fé de vocês. Eu agradeço a Deus, eu oro a Deus por vocês, mesmo não conhecendo vocês. É o que você e eu precisamos fazer, meu irmão. Quantas pessoas já disseram para você: dá para você orar pelo fulano, pela beltrana, que você nem conhece, por alguma razão, ou por alguma enfermidade, ou por alguma necessidade, ou por algum consolo que aquela pessoa está precisando? Você não conhece. Ah, não, eu não vou orar, não sei quem que é. É correto isso, como cristãos? Claro que não, queridos.
Eu não conheço, mas o autor da vida, Jesus Cristo, conhece. E é a Ele que nós oramos. É a Ele que nós intercedemos. Algumas pessoas que nós oramos aqui durante o culto, nos domingos, intercedendo pelas pessoas, muita gente aqui não sabe. Por exemplo, quem é o pastor Jair aqui, da Igreja Presbiteriana do Brasil? Você não conhece. Mas a Silvânia e o pastor Osias conhecem, sabe quem são. Então, nós pedimos para que a igreja ore por ele, porque ele está com uma doença autoimune devido à Covid, até hoje. Era um homem profundamente dinâmico como pastor em Goiânia, e hoje está impossibilitado devido a algumas dificuldades. Então, o tempo todo estamos orando por ele e pela sua esposa, para que Deus continue fortalecendo a sua vida. A Graziela, alguns irmãos aqui, poucos irmãos, sabem quem é a Graziela. E sabe quem é o Nelson, o seu marido. Agora, você não vai orar porque você não conhece? Não, queridos. São irmãos nossos que carecem muito da graça e misericórdia de Deus. Então, quando alguém chegar para você, olha, fulano, dá para você orar por aquela família, você não sabe quem é. Mas ela está passando por isso, por isso e por isso. Ore a Deus. Eu sei que você confia em Cristo. Peça a bênção de Deus por essa família. Por que não fazer isso, queridos? É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. No versículo 5 aqui desse texto, Paulo mostra que essa fé e esse amor se baseavam na esperança daquilo que estava reservado nos céus para eles. É isso que diz o versículo 5, olha lá. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então Paulo está grato por essa esperança que eles tinham em Cristo Jesus. Isso é muito importante, queridos, para a vida cristã. Quando Cristo ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, deu às pessoas, à igreja, a certeza e garantia de que um dia os salvos estarão com quem? Estarão com Ele. Essa esperança que nós temos, queridos. Nós não vemos, mas nós temos a certeza que um dia Cristo voltará. É esta fé que o próprio Deus trabalha em nós, para que essa esperança continue firme em Cristo Jesus. Se há pessoas aqui conosco no meio que eu não conheço do seu coração e nem quero conhecer, Deus é que conhece. Mas se há pessoas aqui que primeiro não tem esta fé em Cristo Jesus, não ama como Jesus Cristo nos ensina, e não tem esta esperança, não só de que Cristo vai voltar um dia, mas se Deus te chamar essa semana, você tem esperança de que você vai para onde? Eu sei para onde eu vou, segundo as Escrituras. Que esperança você tem? Quando Cristo ressuscitou, está vivo, e ele disse para os apóstolos, eu vou voltar um dia, permaneçam firmes, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho, começando em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra, porque eu vou voltar um dia. Creia nisso, meu querido irmão, minha querida irmã. Paulo afirma que o Evangelho chegou até os colossenses, mas também que estava frutificando e crescendo por todo o mundo. Claro que todo mundo ali é a maneira que Paulo fala, usando uma expressão, né, forte, mas o mundo conhecido da época do Império Romano. Mas o Evangelho estava sendo pregado ali. De fato, quando Paulo estava em Roma, as boas novas de Cristo estavam sendo anunciadas em todas as partes do Império Romano. Epáfras foi quem levou o Evangelho aos colossenses. Ele fora um fiel ministro de Cristo. Paulo, então, está agradecido a Deus pela vida dos irmãos na cidade de Colossos. A conclusão é a seguinte, queridos. 4 conclusões que eu quero trazer para nós aqui, lembrar. Primeira delas, Paulo é um apóstolo enviado por Cristo para pregar o Evangelho. Segunda conclusão, Paulo é um homem de oração. Terceira conclusão, ele trabalhava em sintonia com Deus e com os irmãos. E a quarta conclusão, a igreja em Colossos
estava firme na fé, amava não apenas de palavras, e junto a isso, tinha uma forte esperança em Cristo Jesus. 3 aplicações para a minha vida, que eu quero compartilhar para você também. Primeiro, aprendemos que também somos enviados a pregar o Evangelho. Não somos apóstolos, mas somos evangelistas. Somos servos de Cristo. Deus nos chamou para pregar o Evangelho de Jesus. Não o pastor Osias apenas, mas você. Você é um enviado de Deus, para onde Deus tem colocado você, para você testemunhar da beleza de Cristo Jesus. Segunda aplicação. Precisamos orar mais, queridos, pelos conhecidos e pelos que não conhecemos. Como a cidade de Porto Alegre, como o estado do Rio Grande do Sul carece da graça e da misericórdia de Deus, de salvação. É por isso que a igreja está aqui, para pregar o Evangelho de Cristo. Quando eu falo igreja, é você. Não são as 4 paredes. E a terceira e última aplicação. Nossa fé e amor, queridos, precisam estar firmados na esperança em Cristo Jesus. Não nas coisas que vemos, nas coisas que nós não vemos. É o que a Bíblia nos ensina. Que Deus nos abençoe. Amém?